Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, Papo Reto Colégio do Tremembé. Senti saudades de vocês. Muito bom estar aqui de volta. E hoje a gente vai vir com um tema que é sobre rede de apoio. Quem tem rede de apoio? Quem nunca teve rede de apoio? Mas antes de qualquer definição, vamos começar com uma pergunta. Essa rede começa quando? Olhando lá no fundo, lá atrás, ou agora, quando começa essa rede de apoio? Vamos lá, né? Para pensar. Ela começa na gravidez? Ela começa depois que a criança nasce? Ela começa quando a criança cresce? E quando ela termina? Muitas perguntas, né? Para essa conversa, eu tô aqui com duas mães muito especiais para mim. Amigas, minha filha e gente que trabalha comigo também, né, Tuane? Para essa conversa fluir, queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. A Sandra é a mãe do Igor. Igor está no 5º ano do Colégio do Tremembé. E a Tuane é a mãe do Bernardo, 2º ano do Colégio do Tremembé. Os dois com a gente há muito tempo, né? Conhecemos bem essas famílias. Vocês duas têm realidades diferentes, né? Tuane sempre teve, né, uma rede de apoio bem intensa. E a Sam, eu acho que não tem muita rede de apoio. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos Quer lá. se apresentar, Sam? Meu nome é Sandra, tenho 44 anos, sou mãe do Igor, o Igorzinho de 10 anos, vai fazer 11. Ele é uma criança com necessidades especiais, tem uma doença, né, genética rara, e ele é muito feliz. Somos muito felizes por ter ele, né? E temos muitos desafios aí pela frente, mas a gente encara. E a Tu? Eu sou a Tuane, mãe do Bernardo. E, assim, acho que é um tema super importante, né? Que a gente vai abordar hoje. E é isso. Acho que O Bernardo veio planejado, Tu. foi. E o Igor também, O né, Igor Sandra? também. Super planejado. Super planejado. E nessa época já se começou na gravidez a pensar sobre isso? Quem vai me ajudar? Quem que não vai me ajudar? Como que vai ser? Como foi para vocês isso? Na minha gravidez, eu sempre pensei na minha mãe, né, na minha irmã, na minha família. Quando o Igor nasceu, eu tive esse apoio, né, delas nos primeiros dias. Então, eu fui para casa da minha mãe com o Igor, né. Então, toda aquela primeira coisa de mãe de primeira viagem, tudo, eu tive super esse apoio, assim, delas. Parece que a mãe, né, é a primeira, né? Isso, que dá esse acolhe. suporte, Isso, né? Isso. E com você, Tuane? Eu também. Eu acho que no começo, assim, quando eu tava pensando em engravidar ou quando a gente tava tentando, eu não pensei tanto nisso. Assim, não foi uma coisa que eu pensei logo de cara, né? Como seria, com quem. Mas, logo em seguida, eu tive, né, uma grande rede de apoio desde o começo, assim. Que é bem Desde presente, sempre. né, no seu dia a dia, Sim. né? Sim, desde sempre, desde a gravidez, que eu passei mal, um pouco na gravidez, tudo. E até depois, desde o primeiro dia que o Bernardo nasceu, eu tive e tenho ainda, né, uma grande rede de apoio, graças a Deus. Já você tem uma coisa mais núcleo, né? Você, o Alê, né, que é teu esposo, Isso. parece que vocês resolvem muito entre vocês. Isso, tudo que a gente tem que fazer, né, com o Igor, médico, a questão de terapias, que tem terapias todos os dias, né, a questão da escola e outras coisas, é sempre eu e o Alex. A gente vai revezando, né, tem o meu pai também, nós trabalhamos todos juntos, né, na corretora, e aí a gente reveza com essa questão do trabalho, né. Que tem uma demanda, né, Sam? Tem. Tem uma demanda natural e uma demanda de toda a necessidade do Igor do dia a dia, né? Sim, porque às vezes a gente se planeja, então eu tenho tarefas, assim, né, do trabalho a fazer, e aí o Igor acorda doente, por exemplo. Sim. Aí você tem que fazer todo o planejamento, todo o plano B, C, Replanejar. D, né, para poder conseguir cumprir pelo menos uma parte ou tudo, enfim, o que conseguir. Acho que tem essa questão, né, também para a gente conversar. A mãe que é uma mãe que está no lar, que está ali cuidando do dia a dia, que trabalha igual, mas dentro de casa, Sim. e aquela mãe que tem uma função fora de casa, né? Sim. Então, tem uma rotina de sair todos os dias, né? Sim. Então, são cenários diferentes, né?
porque eu preciso me preparar. O meu trabalho, embora ele seja online, remoto, eu consigo fazer ele remoto, eu faço ele da rua. Sim. Porque eu faço ele ou esperando na terapia ou esperando na escola, né? Então, eu vou fazendo isso ao longo do meu dia a dia ali, né? Ressignificando a tua carreira também, né? Sim, a gente tem sonhos, né? Faz a faculdade, tem projetos, e aí quando você tem uma demanda dessa, você ressignifica tudo e parece que faz sentido a maternidade Sim. e você fala assim, nossa, mas eu queria lá atrás ser relações públicas, eu me formei em relações públicas, queria ser relações públicas, aí você começa a ter outros projetos. Que se tivesse uma rede de apoio mais intensa, talvez você não precisasse ter mudado. Simone, eu acho que eu sentiria culpa. Falando bem honestamente, eu acho que eu sentiria culpa de colocar. Olha, você pode olhar o Igor para eu, sei lá, fazer um curso, uma faculdade. Eu prefiro fazer uma faculdade online, um curso online. Foi acontecendo. Eu acho também que é isso, né? Essa questão de eu querer abraçar as coisas e sentir culpa, eu acabo fazendo isso. Quando que vocês sentiram que a rede de apoio estava começando a fazer falta? Em algum momento teve isso para vocês duas? Você falou, eu nem planejei rede de apoio, as coisas fluíram, mas em algum momento isso começou a fazer falta para você? Como que foi isso para você? Não, eu acho que falta não, assim, graças a Deus, o Bernardo teve muita sorte, eu também, um menino que tem avós, os bisavós, que ajudam muito, então eu nunca tive essa questão, assim, muito pelo contrário, sempre foi muito forte ali pra mim, desde o começo até quando eu tive que voltar a trabalhar, que eu falei, meu Deus, e agora, né? Porque onde ele ainda não podia ir pra escola que eu queria, por conta da idade e tal, era muito novinho, e ali a minha avó olhou pra mim e falou, olha, eu vou te ajudar. Teve uma oferta. Com ele, exato, né? teve uma oferta. E você pensa, poxa, mas era a bisavó, né? E ela, nossa, deu super conta, foi a pessoa que mais me ajudou, então eu não tive isso em nenhum momento e até hoje eu não tenho. Tanto é que às vezes o meu marido fala, vamos fazer alguma coisa e a gente sabe que a gente vai conseguir fazer. Assim, a gente não tem que parar e ficar pensando, não, será que não vai dar? Não, eu sei que se eu falar com uma avó ou com a outra, alguma delas vai falar, claro, sem problema nenhum. Então, assim, graças a Deus eu não tive ainda esse problema, né, de não ter, ou de pensar que eu não teria ali alguma ajuda. E com você, Sam, foi nesse... Fluiu? Já foi diferente, né? Eu já algumas vezes sinto, né, falta da rede de apoio, até para fazer outras coisas na minha profissão. Mas aí eu vou tentando adaptar. Se eu consigo levar o Igor, eu levo. Se eu não consigo, ou ele está na escola ou na terapia, e aí eu vou tentando encaixar ali. É sempre um jogo de equilíbrio. A gente fala muito da rede de apoio quando o bebezinho nasce, né? Que foi o que você falou, né? Ai, marinheira de primeira viagem. Tem uma ansiedade, né? Acho que depois as duas são mães só de uma criança, né? Isso. Quando tem mais de um, acho que o segundo filho flui melhor, né? Mas o primeiro é sempre isso mesmo, né? São muitos detalhes, né? Amamentação, banho, alimentação, cuidado, horas de sono. Acho que a rede de apoio também vem nesse sentido, né? Tal. Mas aí a criança começa na nossa barriguinha, né? Ali. Essa rede de apoio teve para vocês ali na gravidez? Como que foi isso? Porque leva para um médico, né? Vai fazer um ultrassom, vamos comprar um enxoval. Já não começa ali essa participação como apoio? Porque o apoio não é só isso, né? Ter que sair um dia, tem tanta coisa, tantas dúvidas, tantas, né? Ser mãe é uma coisa maluca, né? No meu caso, eu sempre dividi com a minha mãe, na né? Gravidez. Na gravidez, as angústias. Você fez fertilização, né? Inseminação. Inseminação. Tá. E aí eu dividi, né, com a minha mãe, com meu pai, mas assim, sempre essa parte do enxoval, a parte de curso, né? Eu fiz curso para preparar, sempre fui eu e o Alex.
Então, a gente fez, aí eu lia livro, né? Assistia filme. Então, foi assim que eu me preparei. Sim. E eu conversava com ela as minhas angústias, né? O que eu sentia. Sua mãe. Com a minha mãe, né? Com a minha mãe, eu conversava com ela. Mas a parte prática, eu fazia com o Alex. Uhum. Ele foi teu apoio. Ele foi a minha rede de apoio. Sim. Até na gravidez. Até na assim. gravidez. Legal. É. Com você também foi assim. Também. É o que você falou. Acho que você falou uma coisa muito, assim, forte, né? Porque é um apoio desde sempre. E até antes mesmo, né? Sim, até do bebê. No seu caso, né? Por exemplo, eu vejo muito até pela questão da minha sobrinha, da minha irmã, quando ficou grávida, assim, o apoio que toda a família deu, né? Pra conquistar Sim, isso, porque ela né? também, né? Foi desejada, Foi- muito desejada. Exato. Então, assim, todo mundo se junta. Então, realmente, às vezes, não chega Manda a um ser beijinho só pra Maria, né? beijinho E pra Maria. Tainá. Mas, assim, as pessoas se juntam até antes mesmo, né? Quando isso é um sonho, né? Quando eu fiquei tentando 8 meses, né? Engravidar. Então, assim, tem todo um apoio antes, Sim. né? Então, acho que é antes, durante, depois. Então, É. e a questão do enxoval, de tudo. O meu marido também participou de tudo, né? As coisas mais malucas. Porque eu não sei onde comprar qualquer envolve coisa, vai. decisões emocionais também, né? Muito emocionais na gravidez já, né? Então, acho que a gente já começa ali a precisar das pessoas. E mesmo assim, em algum momento, tendo rede de apoio, acho que mais para você, embora eu acho que a Sandra também, né, deva ter esse sentimento. Existiu algum momento assim que mesmo estando rodeado de pessoas, você estava sozinha, se sentiu sozinha? Eu tenho uma opinião sobre isso, depois eu vou falar também, que foi muito impactante para mim, assim. Eu acho que sim, né? Porque eu acho que ali naquela hora que tá só você e o bebê, né? Principalmente as primeiras noites, assim. O Bernardo ele demorou demais para conseguir mamar, né? Então a gente tentou de tudo. E eu lembro que, eu até tava lembrando disso, um apoio muito diferente que eu tive foi do meu antigo trabalho, né? Que eu consegui uma enfermeira. E foi em casa. Que Ela passou bacana. 2 dias comigo. Então, ela Nossa. ensinou a pega nele, né? Ele fazer direito pra mamar. Que tudo. suporte E maravilhoso, aquilo né? ali, pra mim, o dia que ela foi, dali pra frente, ele conseguiu mamar. Eu lembro que no dia que ela foi embora, eu olhei pra ele e falei, agora somos só nós dois. Você vai fazer o que você tava fazendo enquanto ela tava Eu ia aqui. falar sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Que quando eu tive meu primeiro filho, eu fiquei muito tempo na casa da minha mãe. 3 semanas. Aí minha mãe falou, então, né? Tá na hora agora, né? Pra ir pra casinha, eu e meu marido. E aí eu desci as escadas do apartamento da minha mãe, do prédio, quando eu abri pra sair pra rua, que eu olhei para aquele pacotinho, eu pensei exatamente isso. Agora sou eu e você. Agora ferrou. Né? Você pode ter toda a rede de apoio, mas é você agora, né? Com você. Então, tem momentos mesmo que a gente fala, né? Acho que você sentiu isso em vários momentos, né? Porque depois a criança vai crescendo, automaticamente tendo autonomias, né? E as fases vão passando, né? Mas eu não sei com você, né? Esse sentimento, acho que tem Eu uma tive diferença. uma situação parecida com a enfermeira que foi no hospital. O hospital disponibilizou a enfermeira, então era tudo maravilhoso, né? Lindo, né? E aí Ali você eu tive sente- alta, eu falei, vamos todo mundo junto para minha casa, né? Porque Eu, você, a Isso. enfermeira, né? Não, porque ali você tem tudo, né? Elas ensinam tudo. E aí, quando a gente foi para casa, antes de ir para casa da minha mãe, eu me senti sozinha, porque a criança chora, né? E você fala, e agora? Será que tá com dor? O que aconteceu? Né? Então, aí depois eu fui para minha mãe, aí me acalmei e tal. Mas quando eu voltei para casa, eu fiquei 17 dias sem sair de casa. Eu acho que eu fiquei essas 3 semanas sem sair. Porque eu pensava, nossa, se eu sair, eu pegar alguma coisa, não tem vacina ainda, né? Então, a gente fica meio nisso. Depois, você vai acostumando, né, com o dia a dia. Tem muitas questões, tem muitos desafios, mas você começa a acostumar, né? Então, é mais fácil. Vou tocar num ponto que sempre aparece, né? E o pai, nessa hora? O pai, ele entra como uma rede de apoio ou ele faz parte da base? O que vocês sentiram da vivência de vocês, né, gente? Não vamos falar de cultura, porque aí muda muito de geração para geração, né? Mas o pai é um ponto de apoio ou ele faz parte de todo esse processo?
a base de tudo isso também. No meu caso, eu acho que é a base, né? Ficou sempre do meu lado, sempre preocupado com as questões do Igor. Depois que começaram a aparecer, né, as questões da doença, ele também ficou do meu lado, em momento nenhum abandonou, em momento nenhum me culpou. Ficamos juntos sempre. Revezamento sempre, em tudo. em tudo. Eu sei particularmente, né, que vocês dormem com ele, né? Isso. E se revezam. Até hoje. Mas tem muito pai, né, que fala, eu tô aqui para te ajudar, né? O que você pensa disso? Eu acho que não é ajuda, faz parte, né? Uhum. Porque ajuda eu peço para uma pessoa, contrato alguém, né? Ali é um projeto dos dois, Sim. né? Coletivo Sentamos junto, e vamos né? engravidar, então é um projeto dos dois. E é muito importante quando tem isso, porque você se sente segura, você não se sente sozinha, né? E sentir sozinha nessas horas é complicado. Porque naturalmente vem, né? Aquela sensação de estou sozinha por questões como a Tony falou, amamentação, né? É com a gente, né? E cada uma tem uma experiência diferente em relação a isso, né? Mas dar um banho, né? Pode ser revisado, trocar... E tudo o resto, eu acho. Tudo o resto. A não ser que tenha uma demanda do próprio filho, né? A gente estava falando sobre isso, o Bernardo solicita coisas para o pai ou coisas para a mãe, né? Então, aí a demanda é dele. E com você, Tony, como que acontece? Eu também acho que olha, os maridão aí estão com a bola cheia. Não tem o que reclamar, imagina. Sempre, desde o começo, até tava brincando, né? Até na parte do enxoval, de falar, eu quero um negócio lá, não sei aonde. Vamos lá. Menos o time do Palmeiras, né? Aí ele perdeu. Não teve o que fazer, não tem jeito. Mas é o que você falou, tem muita coisa que o Bernardo demanda dele, né? Por exemplo, a parte da alimentação é toda com ele, assim. E esses dias eu fui colocar o prato do Bernardo e ele, mãe, você não coloca igual meu pai. Que bacana isso, né? O pai coloca. Então, que ressignifica esse papel de pai, né? Dentro dessa relação, né? Muito bacana isso, né? Porque, por exemplo, a minha criação foi muito maternal, né? Meu pai é um amor muito fofo, tá presente na minha vida, mas eu lembro da minha mãe cuidando. Então, e até tinha uma fala assim, quando seu pai chegar, ele tá cansado, vocês não façam bagunça, não peçam nada para ele, né? Fugia totalmente desse cenário atual que é hoje, né? E o pai tinha funções assim mais, né, de dar bronca, fazer cara feia e tal, né? E hoje não, né? Não, hoje é amigo, assim. Companheiro, né? Bem legal, bem... Muito isso. Né? Que nem agora, futebol, o pai leva, e busca, e se esforça para levar ele para tudo lugar que ele precisa. Então, eles são companheiros mesmo, assim. Isso eu acho muito bacana. Assim. E tem essa ideia cultural também, eu acho, né? Acho que muda um pouquinho dependendo dessa dinâmica familiar. Né? Vocês têm experiências, assim, de outras famílias que vocês percebem que os papéis são bem definidos, assim, o pai é o que supre a casa, hoje não, já está mudando isso. Na escola, por exemplo, eu vejo que mudou muito. As famílias, assim, que eu lembro, os pais participam demais da vida das crianças, né? Pelo menos acho que é assim, uma ideia mais que eu conheço, de outra geração, né? Que tem criança pequena, que a gente tem... Todo mundo tá ali junto, assim, não tem essa questão assim, você faz só isso, eu faço isso, não, é igual. Com você, Sam, que vive, né, a clínica, outras coisas, os pais também são bem presentes. Ou você acha que essa demanda é mais mãe mesmo? Eu percebo que é mais mãe e avó. Né? Tem pai que leva na clínica, mas majoritariamente é mãe e avó que leva nas terapias. Né? Embora a clínica ofereça uma estrutura para trabalhar ali, você consegue com notebook, né? Mas é mais mãe. E aí a carga da mãe fica muito pesada, né? Ainda tem mães, né, com cargas muito pesadas, né? Quinta-feira mesmo, quarta-feira, que hoje vai ser véspera. Na quarta-feira veio uma mãe me oferecer, ontem me oferecer pano de prato. Então, você sabe, né? A gente não consegue trabalhar fora, eu preciso vender pano. E aí eu me vi ali, né? Assim, nessa situação também. Meio uma romantização de que o pai
trabalha, né, muito fora de casa, então já faz a parte dele. Isso. Como se a gente não... E aí a mãe tá ali, ela quer contribuir, precisa contribuir, né? E aí ela se vira, né? Sim, Se vira. dá muito dela. E no cotidiano, como que é isso? As demandas do cotidiano. Depois que a criança nasce, ganha uma outra dimensão, tudo na vida, porque você deixa de ser mulher, né, e passa a ser mãe. Além de mulher, passa a ser mãe também, né? Então, cria uma dimensão diferente ali das rotinas, quem eu sou agora nisso tudo, né? E aí, como que fica para vocês aonde eu quero chegar? Onde chegou essa rede de apoio mesmo? Vocês têm essa noção assim? Eu não vou conseguir sozinha isso. Não vou conseguir. É que para você fluiu, né? Sim. Fluiu, foi acontecendo, fluiu. Foi acontecendo. E eu também fui deixando com que o Bernardo, ele fosse uma criança que, ele é apegado a mim, óbvio, mas ele é uma criança que é bem desenrolada, assim. Então, se você falar pra ele, filho, eu preciso ir em tal lugar, fica aqui, ele fica, ele não... às vezes, é que você falou até em algum momento falou de culpada, né? É raro, às vezes, eu me sentir assim, mas acontece às vezes. Mas ele é tão desenrolado no sentido de, tá bom, mãe, vai lá, vamos... Ele mesmo faz com que seja mais leve pra mim, que eu não Nunca teve um carregue momento essa assim, eu tô culpa, assim. exausta, tô cansada. E aí? Tem. Porque começa a entrar, né? As rotinas começam a ficar muito pesadas, né? Então, na hora desse cansaço, né? Vontade de gritar, né? Quem vai me ajudar, né? Não é essa... E aí, por exemplo, eu procuro assistir uma série ou tentar fazer alguma coisa A rede de apoio não aparece. pra Não percebe esse cansaço. Não. Talvez também, eu não falo muito, né? Não sei. Eu desabafo, mas continuo segurando, né? E aí tento fazer coisas que distraiam a minha mente, Uhum. né? Pra eu sair daquela tensão, daquela situação. E consegue. Ou Você consegue, isso te alivia. alivia muito, né? Uhum. Isso ajuda muito. E uma situação que também foi uma rede de apoio muito grande é o seguinte: quando o Igor começou a ter demandas diferentes, porque a gente se prepara para dar papinha, para dar mamadeira, para dar chupeta, e não aconteceu, né? Aconteceu uma parte e depois não aconteceu mais, porque Verdade. teve as crises e aí perdeu tudo aquilo. Então, a gente começa a ter uma rede de apoio nos médicos, né? Nossa, sensacional E isso. aí também tem o grupo, né? Quando eu encontrei o grupo, porque a Um grupo doença de mães? Isso, a doença do Igor, ela é rara. Uhum. Quando eu encontrei o grupo com a doença do Igor, eu também tive algumas trocas ali, também me ajudou muito. Você começa a saber Bacana lidar. isso, bacana isso. A rede de apoio não é só família, Não, né? não. No teu caso, foi todo esse suporte também que você teve, né? De esclarecimentos, né? De angústias, né? Que você tinha, Isso. tal. Como é uma coisa muito diferente, quando você encontra uma pessoa que está passando pela mesma situação, você fala, nossa, chegou o barco, né? Assim, Show isso, né? não tinha feito esse insight, né? Muito E aí bacana. começa a ficar mais fácil. E em algum momento vocês perceberam assim, a rede de apoio vem para ajudar, mas algumas vezes interfere e não é legal, assim, né? Porque eu acho que mais para você, muita gente falando, opinando, como é essa experiência, né? Também tem os contras, né? Tem, sim, acontece. Muita gente opinando mesmo. Ou às vezes você fala, não vai fazer. E aí, não, deixa, vai fazer sim. Um sentimento de ajuda que vira invasão. E acaba que, às vezes, e como a criança é muito esperta, ele já sabe com quem vai ganhar, como fazer, né? Então, minha mãe não deixa, mas minha avó deixa. Então já vai. E deixa mesmo. Eu sei. Olha, eu vou te falar, viu? Deixa. Eu não concordo. Muito. Dependência de... Pede pra falar comigo. Então, e aí, assim, então tem, um pouco, claro que no meu caso não é uma coisa assim que é muito grande, né? Que a pessoa vai ali se intrometer de uma forma grande, numa decisão grande que eu e o Marcelo temos, não existe isso.
Mas tem algumas coisinhas assim que acaba acontecendo, mas a gente sabe lidar porque é o que você falou, né? Tem a parte boa também, que não dá também pra falar só quando eu preciso de Sim. ajuda, Sim, ou só quando eu sim. quero, não. Claro, eu também tô dando abertura ali para as pessoas acabarem opinando, mas não por maldade, Não é, e não, é muitas por uma vezes questão vem até para de... contribuir, Sim, né? exato, Para contribuição, ajudar, para né? Não é ajudar. invasivo ter Exato. esse peso, essa medida também, né? E às vezes a gente fica também sem saber, às vezes, alguma coisa assim fazer, né? Porque, poxa, é o que você falou, o nosso único filho, né? Então, às vezes também a gente fica sem saber e tem, sim, essa ajuda, né? Então, eu não vejo muito como intromissão, mas algumas, assim, brincando, tem algumas coisas, assim, que às vezes a gente Você fala já precisou não e colocar tal. limite, romper um vínculo, porque falou, não, agora tá fazendo Ah, romper um mal. vínculo não, mas colocar limite às vezes assim, né? De falar, ó, não, deixa que vai, né, prevalecer a minha decisão, né? Ele não vai fazer tal coisa, Sim, né? Apesar de eu também não conseguir, às vezes, manter muito, porque, por exemplo, se não fizer isso, você não vai pro futebol, por exemplo. Aí passa as horas, ainda vai pro futebol. Mas, assim, quando é algo mais sério, a gente sabe que as nossas decisões são respeitadas. e com Independente de ter você, essa rede de Sam, apoio, você né? falou desse grupo de mães, né? Me abriram várias janelas, assim. Tem muita troca, né, entre vocês. E aí não tem aquela, às vezes, uma interferência excessiva, né? Ou não. Sempre é muito saudável tudo isso. Não, acaba sendo saudável. Tem uma outra, né, que quer fazer diferente, mas eu, pelo menos, procuro não julgar. Não existe conflitos, assim. Não, Nem na não família. tem. A família tem um pouco de conflito em relação, principalmente à escola. Ah, entendi. Porque a questão, o Igor, ele tem uma questão do cognitivo, né? Uhum. Eu acredito e aprendi que a gente precisa estimular. Mesmo ele é uma criança não verbal e a gente precisa estimular, mesmo que não tenha uma resposta, né? Esse aqui é o amarelo, é um silêncio. Como Sim. que foi a sua aula hoje? É um silêncio. Então, mas eu vou falando. Eu mostro foto. Olha, hoje você foi na escolinha, hoje você foi na terapia, hoje você ficou de pé, hoje você, sei lá, brincou de massinha. Então, eu vou estimulando. Eu percebo que ele, ao longo do tempo, começou a balbuciar mais. E eu interpreto isso super positivo como uma resposta. Com certeza. Entendeu? Então, ele está entendendo, ele está conseguindo. Ele tem um joguinho de caminhão, cegonheira. Eu falo, olha a sua cegonheira, vamos brincar, vamos empurrar a cegonheira. E ele dá risada. Então, eu entendo que é uma Uma evolução, resposta. né? E aí eu vou falando isso para todo mundo que fala para mim a questão da escola. Eu falei, não, nós vamos manter na escola, nós vamos levar na escola. Ele precisa estar na escola, ele precisa estar com os amigos na escola. É importante ele estar lá, né? Então, eu acho que é o que eu mais sinto tem resistência, né? Por parte de outras pessoas. Interferência, né? Das pessoas nesse sentido, querendo te convencer de outra situação, Isso, né? querendo, Mas não são pessoas que estão na sua rede de apoio, ou são? de uma forma geral, Ah, entendi. amigos, enfim, colegas, parentes mais Talvez uma rede de apoio mais distantes. emocional, É, né? às vezes tem isso de mães na clínica, que eu converso, né? Mães Entendi. na sala de Sim. recepção. Mas E por gera que conflito ou você não? leva? Mas por que você leva? Gera Né? conflito? Gera conflito. E como que você faz quando você lida com uma situação assim? Você Mantenho. cede? Não, mantenho. Eu acredito muito nisso e mantenho, né? É obviamente que, por exemplo, olha, eu quero levar o Igor. Uma vez teve um conflito porque eu queria levar o Igor num bloco de carnaval, que eu gosto muito de carnaval. Uhum. E aí eu ouvi a pessoa, né? Sandra é a mulher da bateria, É. gente. Sandra corre, kart, né, Sandra? Agora não mais. Agora Mas eu fiquei, corria. corria. Vi Até você pouco até tempo atrás. recebendo troféu e medalha. É, Uma mulher é, super dinâmica, é. né? Agora eu tô no carnaval. Que é bom. É. Então tem essas questões. Eu também ouço, né? Eu não sou assim, olha, o que a pessoa vai falar, não vou nem ouvir. Não. Acho que a gente tem que ouvir e ponderar e acreditar no que a gente. Olha, eu acredito nisso.
tá fazendo bem, eu vou até o fim. Então a pergunta é: ter rede de apoio é sempre melhor ou também tem desafios? Eu acho que tem desafios, mas bom. É bom, é importante. A gente não faz nada sozinho. Eu acho que assim, tende mais pro lado bom, né? Acho que é melhor do que ter desafio, assim. Porque acho que os desafios todos são contornáveis, são todos, pelo menos assim, comigo, né? São todos muito tranquilos. Lembra de algum, Tuane, que um estresse que rolou? Não vou me expor à família, que é ruim. Eu também sou da família, gente. Então... eu entendo o que você está falando, né? Depois, quando se faz uma reflexão, é muito bom, né? Sim. Ter as pessoas por perto, nossa, vai né, da muito gente, a pena, com assim, certeza. Esses desafios realmente são coisas mínimas perto do que a gente tem, né? Porque eu acho que a gente precisa de rede de apoio. E às vezes eu escuto as pessoas falar assim, por exemplo, uma vez que o Bernardo viajou, agora até recentemente, ficou 4 dias fora. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, mas você não fica com saudade? Ai, não fala isso. Eu falo, gente, tá tudo bem, eu vou descansar, não tem problema. Né? Eu falo, não tem problema. Mas, nossa, como que você deixa? Não, tá tudo ótimo, realmente. Pra mim não tem problema nenhum, é o meu momento. E você entrou num lugar que eu ia fazer uma reflexão, né? Tudo isso traz uma segurança também, né? De que se eu não estou aqui, tem alguém que está por ele, né? Acho que traz essa segurança. Para você traz uma insegurança. Você teve uns episódios, né? De ter que se ausentar. Inclusive por uma questão nesse de ano, saúde, né? Sim. Precisei internar, fiquei internada 8 dias e ele ficou com meu marido. E aí eu pensei assim, bom, será que ele vai fazer toda a rotininha, assim, detalhadamente, né? Ele conseguiu dar conta, né? Então, e eu consegui descansar. Assim, eu não tive nenhum incêndio, assim, eu tenho que pagar um incêndio. Não, então deu super certo, assim, sabe? Legal. Muito bom. Então, eu acho que cria mais autonomia do que dependência, né? A rede de apoio, né? Sim. Não é dependência, é autonomia, né? Para eu poder parar quando o meu corpo para, né? Também, que não é é involuntário isso. Sim. Ou poder descansar voluntariamente minha cabeça, né? Então, acho que gera mais autonomia mesmo do que tô dependente daquilo. Uma coisa que eu estava pensando, né, queria dividir com vocês, é que muitas vezes hoje a rede de apoio é aquela pessoa que trabalha com a gente, na casa da gente. Foi a minha experiência, né? Eu tive minha mãe e tive também uma pessoa que trabalhava comigo, né, na minha casa e cuidou do Thomas e do Teodoro. Salete, aquela pessoa fofa, Tuane lembra dela, né? Então, ela foi a minha rede de apoio. E a minha vinculação emocional com ela era tão grande que eu tinha uma dependência dela. Né? Quando ela falou que não podia mais, que ela ia dar aquela parada, eu me vi num lugar ali e agora, entendeu? Então, acho que tem, às vezes, quando é muito, né? Você delega muito e conta muito com aquela pessoa, né? Pode acontecer isso também. Pode. Né? De você ficar dependente, não é só autonomias, né? Sim, com certeza. Você nunca teve ninguém na sua casa que desse esse suporte para você? Não. Sempre é eu e o Alex. Por desconfiança ou não? Eu acho não que foi, aconteceu? Não aconteceu, eu acho que foi por falta de oportunidade. Entendi. E é uma sobrecarga para você? Com certeza, com certeza. Se tivesse, por exemplo, uma pessoa, não sei, algum apoio dentro de casa, seria mais fácil, né? É por isso que eu tô falando desse vínculo, né, que eu tive com ela muito grande, né? Então, eu acho que tem uma sobrecarga envolvida. Hoje eu penso muito nas mães solos, né? Que são elas, não têm essa condição, né? De estar com outra pessoa, de compartilhar, de ter um companheiro. Muitas vezes, quando não tem a família do companheiro, também não tá junto, né? Então, eu fico pensando nessa sobrecarga que tem grande, né? De mães aí, sem rede de apoio. Não ter nem o marido, né, em casa, para a criança tá com febre, para você dividir, eu acho muito difícil, muito difícil. Eu acho que a vulnerabilidade vem mais nessas horas, né? Na doença, quando você, né? E agora, né?
Eu imagino que a mãe solo tenha outra pessoa, não tem o marido, mas tem outra pessoa para ajudar, enfim, né? Mas eu acho que naquele momento que a gente está insegura ali, né? Eu acho que é mais difícil. A Sim. carga é mais pesada. Ai, sem dúvida, porque querendo ou não, mínimo que seja, acho que tanto nessa parte que você falou de uma doença, alguma coisa, uma febre, alguma coisa, mas acho que no mínimo detalhe, às vezes você querer tomar um banho e Isso. ficar tranquila, sem saber que seu filho Sobre pode abrir isso. uma porta, É. ou pode fazer alguma coisa, você ter que tomar o banho com a porta aberta, porque está ali olhando. Então, assim, às vezes é no mínimo, É né? verdade. No mínimo, às vezes num banho que você toma tranquila. Exatamente, né? Então, para mãe solo deve ser realmente, assim, muito difícil, porque deve ter aquela, não, com certeza tem aquela que realmente não tem ninguém, né, que tá Sim. sozinha, né, mesmo. E aí eles crescem, né? Eles crescem, se tornam maiores, adolescentes. Muda? A gente precisa de rede de apoio? Como que fica isso? Agora vocês vão fazer aí uma reflexão assim, jogando mais para um futuro, né? Ou experiências com sobrinhos, né? Como que fica? A rede de apoio desaparece? Chega uma hora que não preciso mais daquela rede de apoio. Ou não? Como que é isso para vocês? Eu acho que deve ser mais uma rede de apoio emocional, eu acho. Por exemplo, Em que sentido? vou pegar, como você falou, pegar alguém próximo, por exemplo, o Thomas. Sim. Né, que a gente pode falar que hoje ele não precisa de uma rede de apoio, né? Mas e uma rede emocional, né? De um apoio emocional. Às vezes aconteceu alguma coisa, vou ligar pra minha mãe, preciso falar com ela. Então, acho que até comigo também, né? Acho que é mais uma rede de apoio. Acho que é mais sempre emocional. vai existir. Sim. Isso Né? eu não tenho dúvida. A criança, o adolescente o adulto, e depois a idade madura sempre vai precisar desse suporte. A rede de apoio, ela se transforma. Sim. É um processo, né? E eu acho que quem está do outro lado também, né? Com a mãe também, né? Existe essa transformação, né? Eu não preciso mais da Tuane para cuidar do Tarcísio, porque ele cresceu. Sim. Né, gente? Tuane é minha filha, eu tenho mais filhos, né? Então tem uma diferença grande entre vocês, dobro de idade, mais ou menos, e mais um pouquinho, né? Mas ele quer falar com ela, não quer falar comigo quando começar a namorar. E eu também não quero falar com ele sobre isso, gente. Né? Então, acho que a rede de apoio é o que você falou, né? Talvez numa orientação, num caminho a se escolher, né? E eu acho também que tem aquela coisa do síndrome, a síndrome do ninho vazio, né? Que a criança... mim tá ótimo, eu tô louca pra ter essa... Como que rola? Vai demorar? Nada. Podemos até usar pro próximo podcast, né? Não é nada, parece. Não, eu acho que talvez nas amigas, nas outras mães que passam por isso, eu acho que também a mulher deve ter essa rede de apoio quando tem, né? Ai, meu filho saiu, antes eu preparava, sei lá, o almoço, o jantar, agora ele tem a casa dele. Levar a blusa, né? Sim. Eu imagino que tem essa... Acho que pode até ter isso. Eu falo assim, nossa, se minha mãe tivesse aqui, ela ia mandar eu sair com casaco. Eu acho melhor eu levar, porque vai esfriar, sabe? Alguma coisa assim, porque fica, né? Não, e a mãe também, nos horários, né? Olha, nesse horário ele fazia tal coisa. Agora ele tá lá na casa dele, ele não trabalha. Isso. Né? Ou tem aquela tia, né, que a gente fala, conversa com ele, tá dando trabalho hoje, né? Então, é uma rede emocional bastante forte, até às vezes para buscar num lugar, né? A adolescência tem isso, né? Que eles não param mais. Começa uma outra vidinha aí. Rede de apoio é legal também, né? E aí, a gente estava falando das mães solo, né? Que muitas vezes não tem esse suporte. E entra a escola, né, gente? Eu, como mantenedora de uma escola, eu percebo como evoluiu essa situação da escola como rede de apoio. Porque pensem assim, até algum tempo atrás, a escola era o lugar onde a criança ia para aprender. Né? Hoje a escola vai para comemorar aniversário, ou a criança vai para a escola para comemorar aniversários, né? Às vezes fica doentinha, precisa de uma medicação e você dá aquele suporte,
também, né? Surge uma questão, ai, não está enxergando direito, vou avisar a mãe, né? Questão de saúde. Ai, ele adora tanto futebol, por que que você não coloca ele no esporte, né? Então parece que a escola veio como uma rede de apoio muito grande. Seria cinismo, né? Falar que não, a minha função é só estar ali para cuidar da aprendizagem. Como que vocês veem a escola nesse sentido? O Igor, você já deu uma, né, uma entradinha nesse assunto, falando que você defende a escola, até pela Isso. socialização também, né? O Igor é muito amado, tem amigos, né? E é muito gostoso isso, né? E na escola, ele passa por situações que ele não passa em outros lugares. Eu vou levar ele no parquinho, ele não tá lá segurando um lápis ou vendo um amiguinho fazer alguma coisa, dando risada, né, do amiguinho, com o amiguinho, tendo outras situações. Nós tivemos uma questão do botão da comunicação. Sim, Então, foi me orientado pela terapia. Olha, vamos começar com o sim, vai apertar para fazer o sim. Nós levamos para a escola o botão, foi uma outra experiência com as crianças, né? uhum, As crianças começaram e ele batia no botão, então aquilo, ele só poderia ter aquela experiência ali, pois é. entendeu? Eu posso ter experiência com ele em casa, mas é eu e ele. E as crianças, e a ideia dos pares da mesma idade? A troca Eu não com tenho como pares, repor né? isso, entendeu? É. Né? Então, Eles tem até um estudo, né, que as crianças vão para a escola por causa dos amigos, né? é. Eles querem trocar experiências, tudo, né? Mas tem isso que às vezes eles não compartilham com a família, e compartilham na escola, né? Alguma situação específica, né? Então a escola vem como uma escuta, como um acolhimento. Eles querem comemorar o aniversário deles na escola, né? Com os colegas. Querem comemorar com a família em casa, mas também querem na escola, né? Então esse cenário mudou bastante e eu vejo que os pais contam com isso também, né? Precisam desse suporte, né? Às vezes de 12 horas de escola, né? Às vezes algumas mães falam, ai, mas é ruim, que judiação. Não, ele está super bem cuidado, né? Não é ruim, não é uma judiação, né? Cansativo muitas vezes, né? Mas ele está bem cuidado, né? Então, acho que vem como um suporte muito grande, uma rede de apoio muito grande para as famílias, né? E, Eu e acho também que às vezes eu percebo o Bernardo, ele é uma criança comigo e com o Marcelo, e ele é uma outra criança com os amigos, né? Então ele ter esse momento, né? Ele poder ter isso, essa troca, essa brincadeira, ele é outra criança, ele é diferente do que ele em casa, não que sejam dois perfis, mas assim, Não, é diferente, ele é uma outra linguagem com as crianças, ele é um outro Bernardo com a gente diferente, então acho que a escola não tem como não falar que não seja uma rede de apoio, né? É. Até, por exemplo, como você falou, às vezes fica integral, o dia inteiro, mas, poxa, chega em casa, vou olhar a lição, ele já fez ali, já, poxa, um grande Ele é um aluno adianto, integral, né? Aluno Então, ele integral. tem esse contraturno de apoio pedagógico também, Sim. que é uma rede de apoio. Sim, é uma rede de apoio, porque eu tenho que chegar em casa 8 horas, 7 horas, e ainda fazer a lição, claro, a gente Sim. vai fazer, vai estudar, vai fazer sem problema nenhum, mas, poxa, às vezes quando você olha, ainda eu brincava, caligrafia, então, eu ficava feliz, porque fazer caligrafia com ele, Jesus, a hora que eu olhava, já estava pronto, ai, graças a Deus. Valorizem a escola. Nossa, que beleza. Escola como grande rede de apoio, né? Como parceria mesmo, né? Não estamos para ajudar, estamos para contribuir ali no somar, tudo, né? né? Fazer mesmo, né? Fazer mesmo. O desfraude às vezes acontece na escola, Sim. né? O primeiro dente cai na escola. Tem mãe que chora. Não precisem chorar, gente. A gente guarda, põe coloca ali. lá. Mas o primeiro passinho, quando é berçário, né? Então vem como um suporte muito grande, né? Eu lembro do Igor pequenininho, né? No berçário. Depois teve um espaçamento ali que ele ficou para o diagnóstico e a volta dele, né? E a gente continuou se falando, né? Teve um Sim. aniversário no hospital, tudo. Foi, E a primeiro gente ano. continuou nesse suporte, acho que juntos, né? Emocionalmente, né? Então, às vezes ele nem estava lá na escola, mas a gente estava, né? Participando de tudo isso.
Com certeza. né? E quantas primeiras vezes que eles não fazem na escola? É, Não é muitas verdade? primeiras Muitas vezes. primeiras vezes. É eles não verdade, fazem nada. boa, Então é boa. uma memória, assim, que ele vai levar o É. primeiro passeio, que a mãe vai lá atrás do ônibus, às vezes, seguindo. Porque, né, não faça Primeiro isso, mas, passeio, assim, o primeiro passeio, que a mãe com turma, que a chora. mãe ficaria apreensiva, mas que para eles é uma memória. Então, assim, a escola, do mesmo jeito que em casa, é cheia de primeiras vezes para eles. É, assim, coisa que eles linda vão essa levar frase, É. né? As primeiras É. vezes. Muito legal, adorei. Bom, cada um vive, né, essa rede de apoio de um jeito, né? Acho que muitas variáveis, né? Dependem de muitas coisas. Algumas aprendem a viver, né, com uma rede de apoio reduzida e outras vivem com uma rede de apoio coletiva grande, Sim. né? E que se complementam aí em relações, né? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês agora para a gente relaxar aqui. Agora eu vou ler aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos falar de algumas situações na prática. Vocês estão com umas plaquinhas aí, né? Vamos ver. Cilada, rede e apoio. Aqui a minha fichinha tá diferente, mas vamos lá. Então vamos testar algumas coisinhas. Eu vou trazer umas situações reais, né? Daquelas que todo mundo já viveu. E aí vocês levantam a plaquinha. A gente acho que não vai ter muito tempo para falar, né, sobre cada uma delas, mas a gente vai dando um spoilerzinho, né? Vamos falar sobre situações engraçadas, reais e as que dividem opiniões. Vamos causar agora, Débora. Né, Dé? A sogra que chega... eu não gosto que mexe com sogra, que eu posso ter um problema depois. Brincadeirinha, a minha sogra também, beijinho. A sogra que chega falando, pode deixar que eu sei cuidar porque eu já criei meus filhos. 10 minutos depois, já mudou toda a rotina da criança. Ajuda ou invasão? Eu acho que é uma cilada essa. Eu também acho. Você tem sogra, Sam? Infelizmente não, ela... Então tá tudo certinho. Né? Você tem? Também não. Não tenho. Então, tá bom. Então Mas por eu isso que passei vocês estão firmes nessa... Não, mas né? Às vezes E a gente quer ter autonomia, né, com os nossos filhos e saber errar. E, gente, essa pergunta, ela é mãe também. A mãe chega falando isso também, às vezes, não é pra gente. A minha mãe falava isso, eu já criei meus filhos, eu sei muito mais que você, né? E eu respeito, mas eu queria, né, aprender, eu queria errar, queria fazer diferente, não é? Não assim? Tem quem melhor para saber o que o nosso filho precisa do que a gente, independente de você Então, ter... eu acho que a gente erra, né? A gente quer acertar, erra. né? Mas às vezes a pessoa chega nem deixando a gente errar, e aí é ruim, né? Aí é ruim. Ensinando, né? A pessoa que ajuda, mas critica tudo o que você faz. Eu faço isso para você descansar, mas desse jeito que você está fazendo não está certo. Nossa, eu acho que é uma cilada. Porque, nossa, acabamos de responder, né? Eu, né? Acabei de responder. Eu nem tinha lido, gente, desculpa. A amiga que não aparece, mas responde tudo no WhatsApp. Áudio de 5 minutos, conselhos, acolhimento, sugestões. E aí? eu acho que é um Eu apoio. também acho que é apoio, porque eu acho que assim, não necessariamente a ajuda tem que ser ali, claro que seria melhor, né? Mas talvez por algum motivo, porque que ela não possa, né, estar presente, mas pelo menos de alguma forma ela está ajudando. É uma forma de trocar experiência, Sim, assim, mesmo que virtual, vamos colocar assim. E hoje o WhatsApp virou uma ferramenta super bacana, né, Sim, gente? com E às vezes certeza. o que você só quer ouvir uma voz mesmo, né? Uma voz que te dê um direcionamento, né? Tudo na minha opinião também. A visita que diz, vim para te ajudar, mas aí você precisa fazer um café, servir um bolo. Acho que é uma cilada. Eu Você colocaria acha que é rede? a É que você é rede. fofa, né? Eu não. Você é educada. Eu colocaria a rede. Depende da situação, né? Se da for ajuda. Agora, tá tudo certo. Agora com o bebê,
recém-nascido. Mas tem, né? Tem. Aquele aí, povo pra mim, que... é cilada. No puerpério, né? Você Não. não tá conseguindo fazer nada. Aí é cilada. Então, E aquela vovó que devolve a criança com açúcar presente e rotina completamente ignorada. Caos controlado. Se você falar que é cilada, a gente vai conversar não, depois. eu vou falar que é rede pelo seguinte, porque eu acho que tá tudo bem. É a função de vocês, né? Acho que é a função, não dá pra ignorar, porque eu vou fazer isso, né? Se Deus quiser, eu vou fazer também. Então eu vejo muito como não tem como, né? É rede, assim, é rede, apoio, é amor, é tudo que tem envolvido. Então, mesmo que mudou a rotina, mesmo que às vezes ele veio mais mimadinho, mas vale. Né? Eu Vale. acho que devia até ter um estudo sobre isso, porque eu acho que a mãe, ela tem, né, as suas escolhas, mas a avó, acontece alguma coisa, neurologicamente falando, que você para de pensar, de raciocinar e tal. Então, não é com má intenção, não defendendo, Sim, nunca sim. é para ofender, para Sim. magoar, mas é muito difícil, porque você até vem numa compensação, eu acho, né? Então, aquilo que eu não fiz para meus filhos, eu vou fazer, né? Para ele, né? Então, acho que não tem uma má intencionalidade, mas eu acho que pode prejudicar dependendo, né, da criança, assim. Mas Acho que é nada que mais uns 2 dias em casa não volte ao normal É, de novo, que não depois volte de pro prumo, 20 né? minutos, tudo volta ao normal. A pessoa que só pode ajudar se for do jeito dela e no horário dela. Ela ajuda ou a gente tem que se adaptar a isso? Eu acho que é um apoio, porque eu acho que quando a pessoa também tá disposta ali, né, tem que ser nos modos dela, não dá pra fazer do meu jeito, sendo que eu tô precisando dela, né? Então, quer dizer, eu tô precisando, não dá pra ter que ser do meu jeito, né? Eu tô precisando, tem que ser com as regras dela, tudo bem. Tudo bem. E isso é um exercício que a gente tem que fazer para, né, para não, meu Deus, mas não é, né, a pessoa está fazendo, Sim. né, tá ajudando, isso é importante. Eu acho que já é um meio caminho Essa andado. disposição, É né? essa disposição, mas a gente precisa, me vejo muito nisso, né? Tem que fazer um exercício e falar assim, não, tudo bem, é o jeito, vamos caminhar, né? Entendi. Mas para você, um apoio. Com apoio. Aquela ajuda que depois vira uma história para a família inteira, porque naquele dia eu tive que resolver tudo para ela. Sabe aquela pessoa que ajuda, mas ela coloca no Stories, no Facebook, no Instagram. Eu que fiz, eu que consegui. Acho que isso acontece muito, por exemplo, um aniversário, ou a mãe precisou viajar, né? Não é? Aí, eu que fiz tudo, eu que A tive que pessoa se fazer. valoriza porque ela salvou a vida, ela foi quem salvou. Aí eu acho que é uma cilada, Sam, porque o que eu penso? Eu penso que eu não gosto da pessoa fazer para depois falar, sabe? Parece que com essa sensação. A Sim. pessoa fez para poder ter o que falar depois. Acho que aí sabe? também tem uma Assim, questão pessoal da pessoa, né? Quem tá do outro exato. lado Então, tem o narcisismo, uma coisa assim, né? sim. O tipo, falar, Mas foi a falando, né, que fez. Sanja acha que é uma rede também. Eu acho, assim, olhando sob o ponto de vista, se a pessoa não estiver me menosprezando. Por exemplo, né, querendo dizer, olha, eu fiz porque ela não tem capacidade, por exemplo. Se for isso, não, aí é um ciladão grande, né? Não. Mas se for uma ajuda, é que hoje em dia tudo é rede social, assim, né? Parece que Não, mas eu só dei um exemplo, né, também. mas parece que não sei, antes a gente ficava no álbum, eu sou da época do álbum, sabe? A gente abria a caixa do álbum, né? Agora não, a gente põe Acho na que até internet. antes a gente ficava só no emocional, né? Que nem eu tenho nas minhas lembranças, minhas memórias afetivas, minha avó, que eu lembro que era um suporte para minha mãe, agora trazendo como eu fui criada, minha mãe não tinha mãe, não tinha pai, então era a família do meu pai, né? E a minha avó era essa rede de apoio dela, e a minha tia, né, que ela conhece, minha tia Duda, né, que também amo, tá? Muitos amores hoje. E elas que cuidavam de mim e do meu irmão. E tinha um pouquinho disso. De, né? Eu que tive que fazer tudo, eu que tive, entendeu? E a minha mãe não gostava, eu lembro. Mas ela não tinha outra alternativa também, entendeu? Tinha que ter essas pessoas na vida dela. Né? Então, saber renunciar também.
É complicado, né? E aí eu já entrei na outra, gente, eu não li, juro por Deus. Na minha época a gente fazia assim. Então vira um patrimônio meio cultural. Então você tem que fazer assim. Sabe aquela rede de apoio fazer assim? Mas na minha época era assim. Eu vejo até um exemplo como estamos brincando agora com as questões dos doces, né? Eu ia Por falar exemplo, isso. quando a criança fala, meu filho não vai comer doce até 2 anos. Aí fala, mas você comeu com Uhum. 5 meses, você comeu, tá aí. Mas não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a Sim. mesma coisa. Então, A informação, né? A informação não tinha esse alcance que tem hoje. A gente sabe, sim, né, e todas as coisas hoje consequências não é, disso, né? Não sei se chegou a ver, tem um post, né, que eles fazem um comparativo do que era, por exemplo, um pé de moleque antes, o que é hoje, uma paçoquinha antes, o que é hoje. Então, assim, não tem mais, não tem como ter esse comparativo, né, de como era antes e o que é agora, porque é diferente. Então, eu não comi e não morri, mas porque eu comi outra coisa. Não hoje que eu tô dando pro meu filho, né? Não que eu tenha feito isso, porque o Bernardo comeu doce antes disso, mas assim, é só um exemplo, né? Quando você falou que eu pensei, né? Eu vejo muito post na internet sobre o método, acho que é BLW, né, da introdução alimentar, né? E aí muita gente, eu vejo os comentários criticando, mas eu dou papinha, eu sou da época da palpinha, é tudo amassadinho. Então eu vejo, mudou. Né? E a gente precisa se atualizar, assim, a gente precisa entender, ver o novo. Tudo bem, eu talvez me sentiria mais segura com a papinha, tal, mas, né? Acho que a gente pode tentar adaptar, né? É um exercício. De se atualizar, de tentar, né? De ter. E o que eu percebo que nem tudo é bom para todas as crianças, Sim. graças a Deus, né? Sim. A criança evolui cada uma do seu jeito, claro que tem, né? Todo um processo de desenvolvimento, não estou falando disso, mas alguns precisam da papinha, não conseguem comer dos pedacinhos, não gostam do contato, enfim. Eu acho que é um olhar, de novo, da mãe. Sim. Né? A famosa frase, na minha época já era assim, né? A mãe que não tem rede, mas resolve tudo sozinha e todo mundo diz, como que você dá conta de tudo isso? É cilado ou não? Você dá conta mesmo. Eu tô falando para você porque eu sei que você dá conta. Não, assim, a gente tenta dar conta, né? Um dia você não dá conta, no outro você dá conta, né? Ao invés de eu resolver tudo em 24 horas, eu resolvo em 36, talvez. Né? Então, não é cilada. Não é cilada, é um apoio, Tem teu marido, né? Sim, e as coisas vão acontecendo. Vai fluindo. Ajuda silenciosa, aquela que chega na sua casa, resolve tudo, organiza tudo, mas nem pergunta se você quer que você faça desse jeito. É uma invasão? Não, eu quero. Eu também quero uma pessoa assim. Presente. Posso falar o meu endereço. A pessoa que ajuda, mas sempre chega atrasada. Ajuda, sim, mas nunca no horário combinado. Eu consegui. Entende? Quem ajuda compensando a ausência? Ela não está presente naquele dia, mas quando ela aparece, ela vem com presente, com excesso de carinho. Isso desorganiza a rotina ou não? Não, eu acho que Olha essas mães, eu acho que que é um lindas, apoio, né? Grandão. Como estamos, Dé? A ajuda que vira conteúdo. A pessoa ajuda, mas ela registra tudo, comenta com os outros, compartilhando stories. Que é aquela situação, que a gente falou, né? Vira um pouco exposição, né? Também da vida das pessoas, né? Acho que virou uma prática isso, né? Meio de... É que depende, acho que vai meio pela questão da situação. Por exemplo, se a pessoa quer só mostrar, sabe? Tipo... Sim. Aquela pessoa do Instagram, como se fosse o pai do Instagram, que fica dias... um influencer da rede de apoio. Pega, posta, isso acontecia, devolve, fica 15 dias sem ligar, sem ver, depois ver. Então, tem muita gente que faz isso, né? Que no Instagram é lindo, maravilhoso, mas não sabe nem... Né? Numa febre não tá em nenhum outro momento, mas tá só na hora da fotinha no Instagram. E o conselho disfarçado de preocupação? Eu tô falando isso que é pro teu bem, mas você que decide. Cilada? Apoio? Rede? Eu acho que levantem as plaquinhas, olha a dinâmica, gente. Acho que apoio.
Não sei, tô na dúvida também. Eu acho que, sei lá, eu acho que tudo é na intenção da pessoa, né? Eu acho que você consegue perceber na intenção da voz, né? Se é uma intenção, assim, que tá falando só pra te prejudicar, pra colocar pra baixo, aí é um cilado. Entendi. Mas se não, é uma Tem uma outra escuta, visão. é verdade. Tem um olhar em uma relação, outra visão. né? A presença que não ajuda, mas também não atrapalha. Ela tá ali. Eu acho que não. Melhor não tá, né, Sandra? Entendeu? Tá ali parado, não sei. Então, não. Entendi. Ajuda ou não ajuda? Ela... Não ajuda e nem atrapalha, é Presença isso? que não ajuda, mas também não atrapalha. Ela tá acho ali. que- Mas ela não se envolve É igual a ativamente. parede da casa. Tá então ali. não, então é cilada mesmo. Realmente. E a ajuda precisa ser retribuída? Às vezes a pessoa não faz uma cobrança direta, mas você sente que você tem que devolver aquela ajuda com agradinho ou não, vira uma dívida emocional. Eu, particularmente, odeio dívidas emocionais. Eu vivo falando sobre isso, né? Eu não quero ter dívida emocional com as pessoas. Acho que é ruim. Eu também acho. É péssimo e eu tenho isso. Eu tenho esse hábito. Quando alguém me ajuda, principalmente espontaneamente, assim, eu agradeço muito a pessoa e fico assim pensando, meu Deus, eu preciso de alguma forma retribuir, mesmo que ela não pediu. Mas sabe quando você, mesmo que for uma oração para a pessoa, sabe? Eu vou fazer uma oração para aquela pessoa ou numa outra oportunidade. Eu tenho muito isso, muito mesmo. Aí é uma cilada com você, né, Cilada Sandra? comigo. Cilada emocional comigo. A pessoa que estudou muito sobre aquele assunto e agora ela sabe mais que você. Ela já chega com informação, método, tudo atualizado. Cilada, apoio, rede. Eu acho que é uma cilada mesmo. Eu vou falar baseado assim na minha experiência. Tem uma coisa é o livro lá, o estudo que tem sobre. Eu vou falar sobre a doença do Igor só para embasar. Então, uma coisa é o estudo lá que tem, outra coisa é a criança. No grupo das mães, tem crianças que têm a mesma alteração genética, a mesma linha lá da alteração genética, só que as crianças são diferentes. E aí, se aquela mãe que tem a mesma alteração que eu, por exemplo, faz de um jeito, eu vou e fala que eu tenho que fazer daquele jeito, eu posso aplicar e não dá certo com o Igor, por exemplo. Para tudo, né? Pra tudo, então, né? Acho que a gente tem que ponderar. Eu sempre sou da coisa. É o que você estava falando da alimentação, né? Dessas novas tendências aí, né? Tudo você tem que ter um olhar em relação a isso. Né? Tudo, acho que a prática é linda e a teoria, né? Na verdade, ao contrário, a teoria é linda, a prática às vezes não funciona. Com vários conselhos, livros, tal. Mas você não está na prática, você não está no dia a dia, você não está ali vivenciando aquilo, né? Então, por isso que eu acho que é cilada, porque é totalmente diferente a prática com a teoria. Né? O que eu percebo de tudo isso, né? Acho que nossa dinâmica trouxe bastante conteúdo, né? De dia a dia, é que cabe também uma reorganização nossa, né, emocional em relação a isso. Porque a gente falou na gravidez, a gente está vivendo uma expectativa, né? Quando a criança nasce, é uma realidade que vai vindo no dia a dia. E depois as coisas começam a ficar confortáveis, né? Cada um com as suas questões, mas elas vão se reorganizar. Então, acho que a rede de apoios também vai, né? Usando esses caminhos, né, de como se organizar, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho importante. Essa avó, ela funciona assim, então isso eu posso contar com ela, não é, Tony? Sim. Essa avó não funciona assim, então não vou nem, né, buscar essa... Não é isso, mais ou menos? Isso é muito claro, pelo menos para mim, assim, isso é a nossa realidade. Eu sei... A avó que eu vou deixar, que eu vou pegar, ele vai estar de banho tomado, jantado, bonitinho. A outra que eu vou chegar e vai estar despirocada, coisa toda, aquela confusão que também adora, que ama. Então, a gente sabe com certeza, assim, distinguir, né, o que cada um ali vai ajudar a gente, isso é importante. Começam os olhares, né? Agora, vamos pensar do ponto de vista da criança, né? As autonomias precisam surgir, né? Não é porque ele tem rede de apoio que... E como que fica? Existe uma idade certa para provocar autonomia e falar agora
não precisa mais de nada. Claro, a gente falou da parte emocional, Sim. mas eu estou falando de outros aspectos, né? Como que fica isso? Hoje o Bernardo está com 8 anos, 7 anos. Ele ainda precisa de rede de apoio. Sim. Né? Hoje a gente viu isso, todos os dias a gente vê. Igor precisa de rede de apoio. São cenários diferentes, né? Sim. Mas isso vai acontecer. O que vocês sentem de tudo isso? Eu imagino que quando a criança completa 4 anos, né, que ela precisa entrar na escola, precisa estar na escola, eu acho que ali ela vai continuar, obviamente, precisando da rede de apoio, mas eu acho que ali ela começa a criar uma primeira autonomia, porque ela vai ficar na escola, dentro da sala de aula, sem os pais, né? Sem a rede de apoio família. Ali. Então, ali eu acho que começa de fato, porque até então, tudo bem, a gente estimula em casa, estimula a guardar o brinquedo, estimula a ajudar nas tarefas de casa, mas ali é com outras pessoas. Você acha que para você esse é o divisor de águas, a primeira, né? Eu acho que é a primeira. E você, Tony, o que você acha? Acho que isso que a senhora falou faz total sentido. E assim, eu acho que vai de criança, né? A gente tem aquela criança que você vai perceber que vai demorar um pouco Cada mais criança tem pra seu ter tempo. essa autonomia, né? de poder ficar sozinho em casa, ou poder ir embora sozinho, como a gente tem lá no colégio, as crianças que vão embora sozinhas e tal. Então, acho que vai depender muito. O Bernardo, eu sei que vai ser rápido. Porque se depender dele, já acaba Acho que a hoje, criança, né, vem com Porque essa ele bem nova, né? Eles têm uma concepção diferente, né, de muitas coisas, assim. Medos desconstruídos muito cedo, né? Muito cedo. E acho que também então... vai da criação também, né? Tem aquele que vai protegendo e vai, né, fazendo com que a criança não vá criando essa autonomia, porque vai dando tudo ali na mão, de todo jeito e tal, e com a gente foi diferente, né? O Bernardo é super desenrolado, graças ao que a gente fez, não que a gente deixou, não foi isso, sim. mas a gente sempre deixou ele ali, se virar, né? Porque rede de apoio também né, olhar com respeito, Sim. com confiança, né, com segurança. Acho que a rede de apoio para a criança, os primeiros são os pais mesmo, né? Para a criança, né? São eles, então, e os outros que estão ao redor têm que ter esse olhar, né? Como você falou, né? Para que ele vai para a escola? Mas tem que ter esse olhar, né? Da segurança dele, do que ele está aprendendo, das autonomias que ele está ganhando com tudo isso, do reconhecimento que ele tem desse espaço que é dele. Sim. Né? Eu sou a favor de passar por todas as experiências que uma criança típica passaria. Todas. Só não coloquei no bang jump ainda, porque não é adaptado. Porque você vai junto também, né? É que eu tenho um pouquinho de medo. Não é muito adaptado. Só por isso. Verdade. Então, olhar... Essas adaptações são importantes, né, Sandra? Sim. Mesmo que seja diferente, né, as duas situações, eu acho que você tem adaptações também que precisam ser vistas, né? Sim, com certeza. Isso. Construir a rede própria. Você não precisou, já falou isso, a rede aconteceu. E você foi construindo, né, com o médico. Acho que essa é a dica, né, que fica para as famílias, né? Essa construção da rede própria, que às vezes ela não existe, né? Mas vamos olhar para os lados, né? Olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, a própria escola. Quem pode ser a nossa rede de apoio? Com certeza. Você foi construindo isso. Isso. É óbvio que ter toda a família é maravilhoso, né? Com certeza. Mas você também acaba tendo outras, né? Outras redes de apoio diferentes, assim, que você não imaginava, né? Igual essa questão do médico, né? Eu nunca imaginei que, por exemplo, que poderia. Obviamente que eu não vou deixar com o médico, né? mas você pode ficar aqui. Sim, claro. Né? Você queria levar a enfermeira para casa, Isso eu queria, né? Por exemplo. Mas são redes de apoio diferentes, né? Eu acho que é diferente, mas o intuito eu acho que é o mesmo. E o que vocês deixariam para as pessoas? O que se sustenta quando não existe ninguém para te ajudar? Onde você está ali num lugar sem ninguém, rede de apoio. Eu acho que intuição. Né? Por mais que sejamos mães de primeira viagem, alguma intuição você tem ali. Você está com a criança, alguma intuição e fé, Mas né? pensa também. assim, você não tem ninguém para contar. E aí?
que você deixaria como mensagem para essas pessoas? O que te fortalece quando você está esgotada? Você estava falando alguma coisinha, né? Eu acho que é fé, né? Assim, ali você vai chorar, você vai descabelar, você vai falar, meu Deus, eu vou dormir e o amanhã vai ser outro dia. Uhum, Eu acho que a fé, nesse momento, é importante. uhum. Mas Respirar. respirar e pensar que o mundo não acabou. Como dizem por aí, né? Toda chuva para, né? Sempre para. É. Tudo passa. Não tem como. Então, acho que por mais difícil que seja, em algum momento vai se tornar saudade. Né? Então, Com certeza. o momento ali... Nossa, você tá vindo com lindas Né? palavras. Tô gostando. Mas acho que é verdade. É verdade, eu sinto muita Porque saudade você mesmo. vai olhar... Assim, eu vou falar que eu não tenho vontade de passar de novo, né? Assim, acho que não teria Viver agora tudo isso de viver novamente, né? mas eu tenho saudade de tudo o que eu vivi. Então, acho que por mais que seja difícil, é difícil a gente falar quando a gente não tá, né, naquele lugar, né? Ainda mais eu que tenho essa rede toda. Mas eu acho que é pensar que a fé, obviamente, e pensar que passa. E que o que vai ficar é a saudade, com certeza. A pessoa ela vai passar, a criança vai crescer, a criança vai não precisar mais de você, a rede, né, só no emocional, e vai ficar saudade. Tem até agora a campanha do Boticário, não sei se vocês viram, né, do Dia das Mães. Já pode fazer propaganda, Débora, Ai, foi mal. Desculpa. Minha produtora tá falando Me aqui, perdoe. mas tudo bem, Boticário é legal. Vamos passar, né? Dá uns energéticos pra ficar acordada, pra cuidar da criança. Mas podemos buscar um patrocinador agora, não, quem gente, quiser, Boticário estamos patrocina a disponível aqui. Não, mas é muito linda, porque fala disso, é um trem, né, que passa e vai contando, e aí ele fala errado, a palavra tênis, aí daqui a pouco ela fala errado pra ele fala, não, mas é tênis. Daí ela olha e fala, meu Deus. Então, Passou, assim, é isso, é a saudade, não tem É. jeito. Vai ficar. E aí vem o Dia das Mães, né? Tá chegando e a gente tem tudo isso para falar, né? Sobre uma rede de apoio entre nós, né? Que a gente sempre teve também e que é um espetáculo poder contar com o outro. Sim, com certeza. Como eu já pude contar com ela, independente de toda a sua carga aí, né? Da sua bagagem, que tem bastante, né? Mas você traz um repertório maravilhoso em relação à inclusão, em relação a redes de apoio, né? Em relação a estar presente como mãe, né? Então, pronto. É sobre isso, né? Isso. Muito bacana. Temos perguntas, produtora, no chat? Temos colocações, que na hora que vocês estavam falando sobre escola, aí a Ali falou que nem sair da escola eles querem, na verdade. Verdade. Amém. E a mãe da Liz, da nossa Liz do Jardim, a Joyce. ela falou que a rede de apoio dela é a escola. Muito bom. Joyce é uma querida, a Liz é uma querida. A Liz chegou numa transformação, já se transformou muito dentro da escola, né? Então a escola também tem essa questão, né? Que ela vai ajudando as famílias no sentido da criança desabrochar. Tem uma perguntinha também, tá falando assim, qual foi a atitude mais simples de alguém que fez muita diferença para você na sua rede de apoio? Qual foi a atitude mais simples que alguém fez para vocês da rede de apoio que significou muito para vocês? Nossa, pra mim, não foi uma rede de apoio familiar, foi a enfermeira, que foi quando ela conseguiu me ajudar a fazer com que eu amamentasse o Bernardo, porque eu estava a ponto de desistir, de verdade, de já fazer a fórmula e desistir. E ela, com toda a calma do mundo, ela fazia ele pegar, tirar, até eu conseguir. Que bacana. Foi a hora que ela foi embora, e eu olhei pra ele e falei, agora somos nós dois e você. E ele foi. E fluiu dali. Importante, né? A Sam falou da enfermeira, você também. Eu acho então, que ali assim, naquele momento ali- da gravidez, né? Elas vêm de uma forma significativa Ali, mesmo. pra mim, foi a mais importante, porque eu tava realmente pensando em desistir, e era uma coisa que eu queria fazer muito, amamentar ele, e eu tava desistindo. Ela chegou assim no dia que eu já estava, que tinha sido uma noite muito difícil, que eu tive que entrar com a fórmula porque ele chorava de fome, e quando a gente fala que ali não tem jeito, é só nós mesmo, não tem como, e ali foi, pra mim, foi a melhor situação que aconteceu, assim, pra mim foi. Bacana.
E você tem essa Comigo, memória? Quando o Igor internou, quando ele começou a apresentar as convulsões, ele teve 3 internações importantes e a internação de 1 ano foi muito marcante porque ele fez a gastro para se alimentar, já que ele estava com disfagia. Pela sondinha, E né? eu estava muito assustada. Ele internou na UTI e veio uma enfermeira, me abraçou e falou assim: seu filho é especial. Ele vai ser especial e você vai ser forte por ele. Né? Então, aquilo foi muito importante para mim. Falou, porque agora é a hora de você... Sabe quando você você tá ainda naquela romantização, né, do filho... Da maternidade, isso, né, coisa, que você... E aí você cai na realidade ali, né? Você fala assim, olha, mas você vai dar conta, né? Foi esse abraço da enfermeira. Eu acho que todo mundo já teve essa frase, você vai dar conta. Eu já tive pessoas que falaram, não... Levanta a cabeça, vai, continua aí que vai dar tudo certo com o filho, né? E tem horas que você fala, não vou conseguir. Sim. Né? E normalmente são pessoas anônimas mesmo, Sim. né? Que vêm e fazem todo esse movimento, né? Grande na gente. Com aí. certeza. Vamos lá, a entrega dos nossos kits, do nosso certificado. Eu quero agradecer demais a presença dessa menina Tuane, que é uma mulher, mas que trouxe palavras tão bacanas, né? Pra gente, da Sandra com todo o seu repertório, Sandra, sua tranquilidade, né? Sua calma diante de tudo isso, que é muito bonito. Você sabe, né? Eu já te falei isso em outros momentos. Tem que abrir, né? Que a gente tem que mostrar Eu vou pôr tempo todo pra o cá. nosso trabalhinho, nosso... Florzinha. Que lindo! Muito, muito obrigada. Cafezinho. Nós queremos que muitas Obrigada, mães sim. tenham a caneca Obrigada. Papo Reto, Muito podcast obrigada. Papo Ai, Reto, que lindo, amei. que tenha Muito trazido obrigada. muitos frutos para vocês nessa conversa tão sensível que a gente teve hoje e sempre com memórias tão bacanas, porque falar de filho é maravilhoso, Muito. né, gente? E que as redes de apoio estejam sempre presentes na vida de todas as mães. Queria agradecer sempre a presença de vocês, a disponibilidade, né, de parar o que vocês estão fazendo para eles estarem aqui amei. contribuírem, né, para que isso seja gostoso. É só esse objetivo, uma horinha aí de um momento gostoso. Agradecer a minha produtora sempre, né, que conduz tudo isso, e convidar vocês para o nosso próximo podcast, que vai acontecer finalzinho de maio, e que a gente vai falar sobre universos paralelos na escola. Gente, tem muita coisa para falar. A escola se transformou num nicho de muitas ações, de muitas coisas bacanas, e hoje ela faz parte, deve fazer parte da evolução de todas as famílias, de todas as crianças e de todos os profissionais da área da educação. Muito obrigada, até a próxima. Gratidão por esse momento.